manhã nós vamos falar, irmãos, um tema que tem me inquietado e eu recebi uma ligação, inclusive da parte da minha família, lá do Paraná, e as notícias às vezes não vêm do jeito que a gente quer, né? Nem sempre são boas notícias. Eu não tive boas notícias e naturalmente que não vou entrar no mérito, mas fiquei com o coração muito apertado, assim, poxa, por que que as pessoas perdem a oportunidade? Então é esse tema que eu quero tratar de manhã, oportunidades da vida. Nós vamos falar sobre as oportunidades. Afinal de contas, todos nós queremos ter uma oportunidade na vida. Tem gente que passa uma vida toda atrás de uma grande oportunidade. Então, pela manhã, eu vou falar de pessoas que desperdiçaram a oportunidade dada por Deus. E na parte da noite, eu vou falar de pessoas que abraçaram a oportunidade de Deus. Logo, se você quiser saber a parte 2, você terá que vir à noite. Viu, Paulo? Você vai ter que vir à noite para saber quem é que agarrou as oportunidades. De manhã eu vou falar de 3 pessoas que não perceberam, deixaram a oportunidade passar e se deram muito mal. E à noite eu vou falar pelo menos de 3 pessoas que agarraram a oportunidade e se deram muito bem. Então você tem que escolher, eu quero me dar bem ou eu quero me dar mal? Será que eu reconheço as oportunidades ou será que elas estão passando todo dia na minha frente, né? E eu não estou percebendo ou não estou atento para isso? Então, todos nós, como eu disse, desejamos ter uma oportunidade. Afinal de contas, o que é uma oportunidade? É aquilo que você espera, deseja e que você não vê o momento certo daquilo acontecer. Então nós precisamos sempre estar atento e identificar, já vou adiantando um pouco, o que é uma verdadeira oportunidade. Porque às vezes, irmãos, nós confundimos a oportunidade com já o desejo acumulado no nosso coração. Vamos lá vamos lá com uma irmã, né? Esteja aí desejando uma roupa nova, um vestido novo, quer mudar aí, como a Gilza está fazendo, inclusive aí. Ah, cadê Gilza falando isso? Não veio, né? Fazer um anúncio aqui do bazar. Gilza disse que tá fazendo um bazar com roupas para mudar o look, ó, look do visual. Muito bem. Então vamos imaginar que uma pessoa, uma mulher queira mudar o seu guarda-roupa e ela então começa a desejar isso. Mas não é o momento, não tem dinheiro, final de mês, conta apertada, mas o desejo permanece. Embora ela não tenha condições para chegar numa loja e mudar todo o seu guarda-roupa. Então ela pensa, já que eu não posso mudar todo o guarda-roupa, eu vou mudar uma peça de cada vez. Ainda assim as coisas estão apertadas e ela não tem esse recurso, está devendo. E um belo dia ela começa a ir para o shopping e começa, como sempre, namorando as vitrines. Eu sou assim, quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou 1000 vezes lá, olho, volto, o vendedor já me conhece lá. Vem uma pessoa perguntar sobre o objeto, né? E a gente fica namorando aquilo que nós temos no nosso coração como desejo. E um belo dia você vai no shopping namorar aquele produto, aquele vestido, enfim, aquilo que você deseja, e você se depara com uma grande placa escrito promoção, só hoje. E aí você balança. E aí o vendedor chega para você e diz, a primeira prestação só em novembro. Aí você já está desejoso, você já colocou no seu coração, na sua mente, você já disse para você mesmo, afinal de contas eu mereço. Esse é o pior das desculpas que você pode dar. E você começa a olhar para você e começa a se autoconvencer, dizendo, não é possível que eu trabalho tanto, gente. Não é possível que eu me esforço tanto, levanto cedo, encaro tanto trabalho. Será que eu não mereço isso? Cuidado com isso. Você está se autoconvencendo. Será que eu não mereço? Olha tanta gente aí. Não é possível. Olha aí, promoção. Parece que é Deus falando. Cuidado com isso, irmão. Você já tem o desejo. E aí você vê a placa de promoção, você ainda fala que é Deus. Olha, acho que é da vontade de Deus. Porque não é possível que tanto eu estou pedindo. E agora promoção. E ainda só começa a pagar em outubro, novembro. E é bem quando chega seu 13º, né? Bem quando você acha que vai fazer alguma coisa, não vai mais, porque já comprou, já se empenhou. Então nós colocamos isso. Essa oportunidade, às vezes a gente vê uma oportunidade onde não tem. Então você precisa entender o que é de fato uma oportunidade e o que é uma cilada. Às vezes a oportunidade ela existe. Às vezes, vou repetir, preste bem atenção. A oportunidade existe, mas ela não é para você, ela é para o vendedor. É a oportunidade que o vendedor tem, não é a sua oportunidade. Então a oportunidade é aquilo que vem da parte de Deus. É aquilo que agrega, que contribui, que faz bem,
cilada vem do diabo. E você tem que aprender a diferenciar o que é uma oportunidade do que é uma cilada. Porque às vezes você pensa, é Deus, e você precisa ter confirmação da parte de Deus, o que é que eu vou fazer. Então, repito, às vezes você vai somar o seu desejo, a pressão de fora, né? Muita gente não compra, não, é legal, e você vai somando tudo aquilo e se mete numa confusão. Então, o que é uma oportunidade? Ela tem que ser boa para mim. Ela não tem que ser boa para o lojista. Não é a oportunidade, ela não tem que ser boa para o vendedor, para bater a meta. Tem que ser para você. É confortável, cabe no meu bolso, não vai comprometer aquilo que eu já tinha me comprometido. Não, vamos fazer com calma, né? Ou então analisar assim, está muito abaixo do valor. Não tem pegadinha, porque às vezes a questão do preço, né, irmão? Muita gente cai no golpe da internet. Eu já caí e eu suspeito que eu caí mais uma vez agora recentemente, inclusive com o Mercado Pago, Mercado Livre, né? Não chegou até hoje. Fui ver, não sei, eu nem vou me entristecer com isso, porque a gente está sujeito a isso, né? Então, às vezes, você tem que analisar. O preço está baixo, é real mesmo? Tem garantia disso? Então, hoje nós vamos falar sobre essas oportunidades. E só deixando claro, oportunidade é aquilo que Deus lhe dá e lhe favorece. Aquilo que parece ser uma oportunidade, às vezes, é uma grande cilada. Então, nós desejamos, como eu disse, ter uma oportunidade de conquistar os nossos objetivos, nossos sonhos. Nós pedimos muito uma oportunidade para comprar, quem sabe, a tão sonhada casa própria. E aí fica procurando, de repente a Caixa Econômica abre ali um leilão, de repente uma construtora. Então tem que analisar, ver. Às vezes nessa grande oportunidade tem um grande balão ali, uma letrinha miúda no contrato que parece ser uma grande oportunidade. E também não se iluda quando todo mundo, a massa, o povo está indo e tem fila, e é uma cuidado, cuidado, porque o povo se engana muito fácil. Então tem que analisar se é de fato uma oportunidade. Quem sabe você está pedindo uma oportunidade de um emprego, né? Um tão sonhado emprego, a instabilidade profissional, ou quem sabe você está esperando uma oportunidade e para terminar os seus estudos no tempo certo ou no tempo que você deveria estar estudando, né? Isso aconteceu comigo. Eu só tive minha primeira formação já depois de casado. A minha primeira faculdade eu fiz depois de casar. Não consegui terminar os estudos, tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa, né? Eu não aguentava trabalhar o dia todo no pesado e ir para a escola. E abandonei só depois que eu retornei. Então eu tive a oportunidade da parte de Deus de concluir os meus estudos, né? Inclusive, vou dar uma notícia de primeira mão aqui para a igreja, peço inclusive a oração. Me aconselhei até com Maida, não foi, Maida? Está me servindo de conselheira, hein? Glória a Deus por isso. Tenho colocado na presença do Senhor o desejo de voltar a estudar. Tinha dito para mim mesmo que não faria isso, mas sinto a necessidade, até para poder ajudar a igreja. Eu vou voltar a estudar e vou cursar psicologia lá na faculdade, lá em Lauro de Freitas, perto da minha casa. Porque eu sinto a necessidade de ajudar o povo, compreender mais o povo. Então eu vou fazer psicologia. Maida vai ser minha guia, minha instrutora, viu, Maida? Já está com essa missão de me ajudar aí. A Maida está o quê? 1 ano na frente? 2 anos? Não, anos. Segundo, indo para o terceiro. Então já tem uma boa base aí. Então eu estou esperando uma oportunidade e comecei a pesquisar preço, localização, comecei a fazer simulações. Bom, eu posso fazer aqui na Estácio, falei o nome, aqui no Costa Azul, porque é mais perto, não pega trânsito. Comecei a fazer essas contas. Então, quando que eu entendo que é uma oportunidade? Quando ela é favorável para mim. Nem vai pesar o bolso, nem vai precisar. Sabe? Eu faço o cálculo. Não pode ser pela emoção. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser a toque de caixa. Não pode ser por pressão do vendedor ou de quem for que seja. Às vezes a esposa faz uma pressão, né? Compra, faz. Constrói. E depois não consegue terminar. Então, calma. Oportunidade é aquilo que lhe faz bem e que de fato você compara
condições, preços, prazos. Não, realmente aqui é uma oportunidade. Eu quero fazer duas perguntas aqui para vocês, irmãos. Quem aqui já teve uma boa oportunidade na vida e soube aproveitar? Levante a mão. Quem já teve uma grande oportunidade e soube aproveitar? Quem já teve? 1, 2, 3, 4, 5. Quem teve uma boa oportunidade? 6. 6. Quem dá mais? 6. Só 6 pessoas tiveram uma grande oportunidade e souberam agarrar? Vamos perguntar diferente então. Quem aqui encontrou o grande amor da vida e está casado? Então você já teve uma boa oportunidade. Ora, ora, ora. Ou não foi uma oportunidade? Bom, vamos ver essa questão aqui. Será que toda oportunidade é uma oportunidade de fato? Segunda pergunta que você tem que... A primeira pergunta é, toda oportunidade é uma oportunidade de fato? Já vimos que tem coisas que não são oportunidades. Segunda pergunta que você deve fazer. Eu sei diferenciar o que é uma oportunidade de uma cilada? Se você não sabe, peça ajuda. Não saia fazendo a coisa a toque de caixa. Não saia fazendo a coisa de qualquer... porque a pessoa disse que era só hoje. Esqueça esse negócio. Sabe, irmãos, a igreja recebe muito doação, né? As pessoas às vezes vendem uma geladeira, um fogão, enfim. Olha... Pastor, eu tenho aqui uma doação. E aí, sabe o que eu mais recebo? Olha, o senhor vai ganhar aqui a doação, mas tem que ser hoje. Só pode ser. Aí não me deixa a situação. A oportunidade é o senhor ganhar essa doação e a igreja tem que retirar hoje. Às vezes a gente não pode. Então, às vezes, a gente fica querendo assim, poxa, eu vou perder a oportunidade de receber uma doação. Não, isso não é oportunidade. Quando não é bom para mim, não é oportunidade. Então, grave isso no seu coração. Oportunidade é quando você tem tempo para pensar. Quando alguém lhe pressiona, ou é agora, ou não. Isso não é oportunidade. Isso é oportunismo da pessoa que está lhe pressionando. Oportunidade é quando você tem como respirar, como orar, como se aconselhar e fazer a coisa certa. Aqui eu tenho consciência e eu chequei, eu sei que vai ser bom. É uma grande oportunidade. Só que esse pensamento que eu estou ensinando a vocês, ele é contrário ao pensamento do mundo. Todo mundo ensina que oportunidade é assim, de repente, é pegar ou largar ou perde. Não, aí não pode ser assim. Porque você não teve tempo de pensar. Muitas das vezes nós optamos e fazemos escolhas pela emoção, pelo desejo, pelo prazer imediato. Né? Essa semana, conversando com um amigo, que também passou a ser amigo, uma pessoa lá de Itapecerica, e ele dizia, eu queria muito comprar um carro. E é um homem sensato, ele dizia, eu até tenho dinheiro para comprar um carro zero. 200 e poucos mil reais um carro. Poxa, legal, quem não sonha ter um carro, né? Um carro, quem sabe, de luxo, tirar da concessionária, tirar aquela boa selfie, quem sabe dizer para a concessionária, coloca um laço vermelho e eu vou realizar meu... Só que ele começou a colocar na ponta do lápis quanto era o seguro do carro. Quanto ele ia pagar de seguro? Quanto ele ia pagar de IPVA, emplacamento? E ele chegou à conclusão que não precisava disso. Ele só precisava de um carro. Não era necessariamente de um sonho. Ele precisava de um carro que tivesse um seguro mais barato, um IPVA, um licenciamento mais barato, e que ele pudesse andar onde pudesse andar. E então ele fez a opção. E aí Deus deu a ele uma oportunidade, com condições de pagamento, na hora certa. Então, cuidado. Às vezes o diabo fica colocando na cabeça, ou faz agora ou perde. Não, não faça isso não. Tudo você precisa ter tempo. Não vá na conversa nem de vendedor, nem de qualquer pessoa. Às vezes os de casa. Filho gosta muito de pressionar a gente também, né? Lembra quando o seu filho era pequeno? Compra, pai, compra, compra, compra. E faz choro, e faz manha, e faz birra. Chore, meu filho, quando você quiser. O choro é livre, faça manha. Fique caladinho, fique olhando para a parede, faça o que quiser. Não tenho dinheiro, não vou comprar. Mas tem pai? Tadinho, coitadinho, ui, ui, ui. E aí, tá empenhado. Tá empenhado. Aí quer fazer festa, quer fazer não sei o quê, e gasta o que não tem. Isso não é uma oportunidade. Até porque aniversário, festa, você pode fazer a hora que você quiser. Mas às vezes, irmãos, a oportunidade vem disfarçada desse lado. Então, para aqueles que já tiveram uma grande oportunidade e levantaram a mão, parabéns. Provavelmente você deve estar feliz, certo?
feliz com a escolha que você fez. Quem está perto da esposa, balança a cabeça. Esposa, balança a cabeça. Amém. Estou contente com a escolha que Deus me deu. Então, para aqueles que não levantaram a mão, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui nunca teve uma oportunidade da vida e ainda está esperando? Levante a mão. Quem é que está esperando aquela grande oportunidade? Pronto, uma pessoa só. Duas. Duas pessoas estão esperando a oportunidade. 3, 4. Opa, está crescendo. 5, 6. Você de casa está esperando também? Só 6 pessoas? Então o resto nem teve e não tem esperança mais de ter oportunidade. Casar de novo. Quem sabe vender, quem sabe comprar, quem sabe terminar aquilo que está precisando terminar, quem sabe se livrar daquilo que está carregando, quem sabe quitar uma dívida, tantas coisas. Poucas pessoas aqui ainda aguardam uma nova oportunidade. Será mesmo que nós nunca tivemos essa oportunidade? Será que você não teve essa oportunidade? Será que você, de fato, não teve ou você não percebeu, não enxergou? Quem sabe você estava ocupado demais para perceber a oportunidade que Deus estava lhe dando. Você está atento com as oportunidades que Deus está dando para você? Lembrando, irmãos, eu trato a palavra oportunidade daquilo que vem de Deus, tá? Todas as vezes que eu digo oportunidade, eu estou falando da parte de Deus. Inclusive na nossa vida secular. Porque quando a gente fala oportunidade da parte de Deus, se pensa só para o lado espiritual. Mas em tudo o Senhor está presente, né? Então, em comprar ou em vender, eu busco uma oportunidade de vender minha casa em Lauro de Freitas. Mas ela tem que ser boa para mim. Ela não pode ser boa para o comprador, tem que ser boa para os dois de preferência. Então, no tempo certo, eu quero vender minha casa. Então, eu estou buscando essa oportunidade. E se alguém chegar hoje para mim e dizer, olha, eu vou comprar agora. Não, agora eu não quero vender. Mas o senhor não está dizendo, acabou de dizer que queria vender. Pois é, mas eu tenho um cachorro enorme. Fidel mora comigo. Fidel é um labrador de 13 anos. Bastante idoso, não consegue nem levantar. A gente tem que levantar ele. Você acha que eu vou vender minha casa, morar num apartamento com um Fidel desse tamanho, que não dá? Então eu vou esperar o tempo de Deus para que ele descanse e aí Deus vai abrir uma oportunidade para mim. Então não pode ser assim. E a gente começa a pensar, e se alguém chegar ali com dinheiro agora? Quantos de nós não faria vendido o cachorro que se vire? Mas será mesmo que isso seria uma escolha sensata? Será que eu não estaria, então, atropelando, inclusive, as decisões da família? Porque esse acerto aqui foi da família, né? Eu, Gil e João tomamos a decisão que só sairíamos depois que Fidel partisse. Às vezes, a gente combina uma coisa com a família, você combina uma coisa com o marido, com a esposa, mas aí aparece a oportunidade. E aí você faz coisa que não era para ter feito. Não foi assim que nós combinamos. Ah, mas era oportunidade. Pois é, você acabou de achar uma oportunidade de brigar, né? Deixar seu marido, sua esposa zangada. Você acabou de achar uma oportunidade de comprometer a renda e a estabilidade financeira da família. Então nós temos que olhar isso, irmãos. Então você que nunca teve oportunidade, dois lados da moeda. Cuidado, porque o inimigo sabe que você está esperando uma oportunidade. Primeira coisa, o inimigo conhece seu coração, conhece os desejos. Até porque você deve estar falando para muita gente. Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Raras são as pessoas que têm o desejo e guardam dentro do coração. A maioria de nós, mesmo que não fale para todo mundo, mas para um ou outro, para aquele ciclo de amizade menor, vai dizer, ô meu irmão, eu queria tanto fazer isso. Poxa, eu sonhava com isso. E o inimigo que está ao nosso derredor, como um leão ali esperando, né? Então ele, fulano quer isso? Eu vou achar uma oportunidade para ele. E derruba a gente. Quanto mais desejoso, quanto mais necessitado, mais vulnerável você está. Porque você quer muito aquilo. Então, você se autoconvence e as pessoas alimentam o seu desejo e chega uma hora que você fica cego. Quem nunca comprou alguma coisa e quando chega em casa, 2, 3 dias, por que mesmo eu comprei isso aqui, gente? Eu vou fazer o que com isso que eu comprei?
Não tem nem onde colocar. Quem nunca comprou alguma coisa e se arrependeu e para não passar vergonha escondeu da mulher ou do marido? Escondeu. Ou deu para alguém. Qualquer coisa, eu não quero nem ver isso aqui. Ó. Por que eu fui fazer isso aqui? Na hora. Então, o comércio e a técnica de venda conhece isso. Eles vão usar essa oportunidade, essa impulsividade, e quanto mais frágil ele sentir que você está, mais condições, e ele vai te fazer muitas coisas. Você quer ver um exemplo? Essa semana eu recebi uma ligação de uma operadora, que não vou dizer o nome. Tudo bem, seu fulano? O senhor tem o plano tal? Tenho. Olha, quanto é que o senhor está gastando por mês? Para início de conversa, eu não puxei assunto, não tenho interesse, mas ela entra nesse viés. Quanto você está gastando por mês? Eu tenho uma proposta, o senhor vai reduzir tanto, uma grande oportunidade. Se o senhor assinar agora, mas tem que ser hoje. Porque nós vamos reduzir sua conta. Lá vai alguém que está aí, quem sabe, tentando ajustar sua conta, achando que vai acertar, cai. Então nós temos que identificar. Será que nós sabemos identificar a oportunidade? Ou então, a oportunidade até vem, você até reconhece, não, essa é uma boa oportunidade, inclusive vindo da parte de Deus, mas eu renuncio, eu abro mão por medo, por insegurança, por covardia, por preguiça. Normalmente é medo. Deus está dando uma oportunidade para você servir Ele melhor. Deus está dando uma oportunidade de crescimento, mas a gente renuncia, mesmo sabendo que era parte de Deus. Então, em alguns casos, você não sabe identificar o que é oportunidade e o que é cilada. Outros casos, você não sabe identificar. A oportunidade fica desfilando na sua frente. Todo mundo está vendo que está perdendo a oportunidade, mas você perde porque você não consegue ter esse. E em outros casos, que é o pior deles, você reconhece, você sabe que vem de Deus, você sabe que isso vai edificar a sua vida, você sabe, ainda que seja amargo ou remédio, você sabe o que deve fazer. É uma grande oportunidade de mudança, de guinada, de retomada, de volta. Você não quer. Quem desses você é nessa manhã? Essa é a pergunta que você precisa sair daqui hoje respondendo para você, não para mim. Eu sou aquela pessoa que estou esperando a oportunidade. Eu sou aquela pessoa que deixa passar a oportunidade. Eu sou aquela pessoa que não percebe a oportunidade. Ou eu sou aquela pessoa que tem o total consciência. Eu reconheço, eu sei que vai ser bom para mim. E eu sei que, inclusive, Deus tem mandado reiteradamente pessoas, mensageiros, com convites para mudança na minha vida. E eu não tenho aceitado, eu tenho renunciado. Hoje, na lição de manhã, a Pró Lúcia falando sobre a carta aos Hebreus e falava sobre anjos. E enquanto eu escutava a lição, eu me lembrei que o significado de anjo é mensageiro, né? Então Deus tem enviado anjos, não aquele anjo que você imagina, né? Aquela pessoa de branco com asinha, com a auréola batendo. Não, anjos no sentido de mensageiros. Deus tem enviado mensageiros para falar com você, para chamar a atenção, para despertar você. E você sabe que é uma oportunidade de mudar, mas não mudou. Quem dessas pessoas você é de manhã? Todos os dias, irmãos, Deus tem dado para nós uma nova oportunidade. Por isso que de manhã, logo no início da minha palavra, eu disse que como Deus é bom. Como Deus é bom. Ele tem relevado os nossos erros diariamente. Irmãos, nenhum ser humano é capaz de perdoar tantas as vezes como Deus tem nos perdoado. Nenhum ser humano é capaz de perdoar as afrontas que nós fazemos diante de Deus. Recusamos, trocamos, nos voltamos contra. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, não acaba. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor. Graças a Deus pelo seu grande amor, pela sua misericórdia e sua bondade. E a palavra de Deus diz que elas se renovam.
Ou seja, novamente você tem uma oportunidade a cada manhã para fazer escolhas, tanto do lado espiritual, tanto como na vida secular. E tem muita gente reclamando da própria vida. Tem muita gente reclamando do seu próprio casamento. Tem muita gente reclamando do seu chefe, da sua profissão, da sua condição, da sua morada, dos seus filhos, da sua vida, de tudo. Pergunta: quem escolheu tudo isso? Você aproveitou as oportunidades que Deus te deu no tempo em que Deus te deu? Não. Ou Deus é injusto? Ou Deus nunca te deu oportunidade? Deu para todo mundo oportunidade, menos para mim. Eu nunca fui olhado por Deus. Deus nunca teve misericórdia de mim. Então, é um confronto difícil para nós escutarmos isso, mas é tão necessário analisar a nossa vida. Por que eu vivo? Por que eu sou assim? Normalmente a gente culpa o outro. Normalmente a gente culpa a circunstância. Normalmente a gente culpa a vida, o governo. Não é verdade. Lá no fundo, cada um de nós sabe que isso não é verdade. Ou nós não agimos no tempo certo, não abraçamos a oportunidade no tempo certo, nós abrimos mão, que é pior. Pior do que não ter oportunidade é ter e abrir mão. Eu acho que ainda pior ainda, levado ao quadrado, é depois de reclamar que não agarrou a oportunidade no tempo certo. Todos os dias o sol nasce. E o sol nasce, irmãos, para os justos e os injustos, assim como a chuva cai para os justos e injustos. Ela oferece uma nova chance, um novo dia, uma nova oportunidade de recomeçar. Novas esperanças surgem porque Deus nos dá a cada dia um novo começo. Eu errei ontem eu me expressei mal, ontem eu ofendi pessoas, ontem eu fui grosseiro, mas hoje Deus está dando a oportunidade de você pedir perdão. Deus está dando hoje para você uma oportunidade de recomeçar. Se ontem eu estava desanimado, ele diz: olha, eu estou dando sol, falando em sol, está brilhando lá fora o sol. Para você se alegrar, para você mudar. A questão é, nós queremos mudar? Nós queremos de fato mudar? Sabe, irmãos, cada doença tem um remédio. Na sua grande maioria, é verdade. Às vezes o tratamento não é bom. Às vezes o tratamento não é rápido. É lento, é amargo, é ruim e pior, dolorido. E alguns, além de amargo, dolorido, lento, é caro. Você está disposto a curar? Não, nós queremos milagre, nós queremos coisa fácil. Basta alguém dizer que chá de tal coisa emagrece, lá vai pastor Marcos tomando chá. Parar de comer, pastor Marcos não quer. Andar, não quer. Mas se alguém falar que o chá de sei lá do que é bom, só falta dar 3 pulinhos. Por quê? Porque eu quero coisa fácil. Eu não quero me esforçar. Eu não quero fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. E a Bíblia diz, se você sabe o que deve fazer e não faz, nisso você começa o pecado. E assim é ser humano. O que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo só para vocês, não. Eu estou dizendo para mim. É um confronto, inclusive, para mim. Eu me pergunto, Senhor, eu tenho abraçado e tenho reconhecido as oportunidades que o Senhor tem me dado. Às vezes eu tenho deixado. Nós temos então, de fato, aproveitado bem essas oportunidades? Estamos desperdiçando as oportunidades que Deus nos dá? Quando nós desperdiçamos, quando nós recusamos a oportunidade de Deus, nós estamos recusando, sabe o que, irmãos? A graça de Deus. Então, nessa manhã, eu quero trabalhar os irmãos, pelo menos 3 passagens bíblicas ou 3 histórias de pessoas que desperdiçaram as oportunidades e abriram mão da graça de Deus. Nós vamos falar então de Esaú, nós vamos falar de Judas e nós vamos falar daquele rapaz que era muito rico. Vamos começar com Esaú. Esaú. Isso está lá em Gênesis, pode abrir sua Bíblia, por favor, no primeiro livro, capítulo 25, do verso 29 ao verso 34. Gênesis, capítulo 25, versos 29 a 34.
Eu vou ler, nós vamos ler do 29 ao 34, mas eu vou começar a partir do 24 para a gente ter o contexto da história. Diz assim, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se o que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo. Lembre-se que alguns domingos atrás eu disse que a tradução correta da palavra ruivo para nós, aqui no Brasil, aqui na América Latina, ruivo é vermelho, né? Avermelhado, aqui na Bahia a gente fala sarará. Mas a tradução aqui da Bíblia, o correto seria dizer moreno, tá? O primeiro ao sair era ruivo e todo o seu corpo estava como um manto de pelos, portanto era peludo, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú, que significa cabeludo. Verso 26, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo qual lhe deram o nome de Jacó. Jacó, então, que significa, então, aquele que agarra ao calcanhar, né? Alguns dizem aquele que é enganador. Jacó, necessariamente, a tradução fiel não é traidor, não é enganador. A tradução correta é aquele que agarra o calcanhar, porque é isso que ele fez. Mas sim, é aquele que também, depois, Jacó acabou dando um novo significado da palavra. Entenda o que eu estou dizendo. A palavra Jacó, originalmente, significa aquele que veio agarrado ao calcanhar. Certo? Certo. Mas durante a vida de Jacó, aquilo que ele fez, enganando o irmão e tantas outras coisas, a partir dele deu-se uma nova interpretação. Tá? Enganador, aquele que trai. Mas aqui nós temos que ser sensato em dizer a verdade. A tradução aqui das línguas originais significa que Jacó significa aquele que veio agarrado o pé, porque foi exatamente isso. Quando nasciam as crianças, os pais davam nomes aos seus filhos com o significado daquele que viveram, né? Então dava sempre esse nome aí. Se Esaú é cabeludo, significa cabeludo, então o nome dele é Esaú, tá? Para nós, Esaú é um nome próprio. Mas para aquele tempo, quando eu chamava alguém de cabeludo, é como se eu falasse, aquele que é Esaú, todo Esaú, ou seja, todo cabeludo. Então, repito, para nós hoje, nós temos Esaú como nome próprio, nome de uma pessoa. Mas para eles, povo daquela época, Esaú significava cabeludo. Então, nasceu cabeludo é o quê? É Esaú, é cabeludo. Todo mundo dizia, ô cabeludo. O cabeludo. Nós não chamamos as pessoas de o gordinho, o careca, o arrepiado. Para mim, chama de arrepiado. O arrepiado. Então, aquele menino nasceu peludo. É Esaú. Conseguiram entender? Muito bem. Paramos aonde? Verso qual? Esaú, pelo qual lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Verso 27. Os meninos cresceram. Esaú se tornou então caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho, né? E vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú. Por quê? Porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Por quê? Porque ele vivia nas tendas, na barra da saia da mãe. E Jacó, nós vamos ver aqui, que além de viver as barras da saia da mãe, aprendeu a cozinhar com a mamãe. Então um caçava e o outro cozinhava. Parecia perfeita. Só que aqui nós já falamos, né, a respeito de famílias, e nós vemos o prejuízo que é quando o pai dá preferência para um e a mãe dá preferência para o outro. Fatalmente vai ter uma divisão. Seguindo um pouquinho, certa vez, agora sim no verso 29, certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí, estou muito com fome, ou muito faminto, por isso foi chamado de Edom. Esse ensopado, esse guisado, não sei que comida tinha. Eu sei que ele era vermelho. Então, a palavra vermelho aqui é Edom. Imagine o caçador
Não se sabe se veio com a caça, mas ainda que tivesse vindo com a caça, irmãos, só quem já matou um animal sabe que, por mais que você venha ali com uma caça, você vai ter que limpar, você vai ter que colocar água quente, você vai ter que cortar. Quantas horas aí? E a barriga roncando. Ele chega com fome do mato e vê seu irmão, ó, preparando aquele guisado, aquele cheirinho. Parece que eu tô sentindo daqui, aquela comida boa. Sabe quando você tá com fome? O melhor tempero diz que é comida boa, né? Por isso que eu não cozinho lá para Abraão, lá para Marcão. Eu sempre sirvo o almoço 12h30, 1 hora. Porque mesmo que seja ruim, a fome vai ser tamanha que eles vão dizer, que comida boa. O tempero é esse. Esaú chegou da caça e viu Jacó cozinhando ali a sua comida. Eu estou faminto, por isso foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o direito de filho mais velho. E disse Esaú, estou quase morrendo de fome. Do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão ensopado com lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú, diz a palavra de Deus, desprezou o direito de ser filho mais velho. Quando a gente lê isso rapidamente, você fala, que bobagem, né? O que tem, gente? Estava com fome. Quem de nós não faria isso? Só que existe toda uma carga, existe toda uma importância que a história vai trazer, né? Ser ali o filho mais velho significava que quando seu pai morresse, ele seria o chefe, ele ganharia uma fortuna ou a herança dobrada. Ele ganharia a parte que lhe cabe como filho e receberia a parte que era do pai. Portanto, herança dobrada. E não era só a questão dinheiro, era a questão poder, é ele que mandaria então na família. Isso era muito importante, inclusive para o pai. Imagine, irmãos, você que é pai, que está me escutando, você tem um filho e você começa então a juntar uma propriedade, porque você diz, poxa, quando eu morrer, eu quero deixar alguma coisa para meu filho. Eu estou me esforçando e às vezes a gente deixa de comer, deixa de fazer coisas para a gente, porque a gente quer comprar aquele patrimônio tão sofrido. E aí nossos filhos, nossas filhas, estão nem aí para isso, só você fechar o olho. Oxi, eu vou dar para o primeiro que pegou. Qual é o sentimento do pai? Meu Deus, então valeu o esforço? Por que eu praticamente me esforcei e me autoanulei para deixar alguma coisa para essa criatura e ele está dizendo aqui para mim que não vale nada? Esse é o sentimento do pai. E Esaú estava com fome. Não dá para dizer, não, mas ele fez sem querer, fez para emoção. Não, ele não deu a importância devida. Então aqui ele está desprezando, a palavra de Deus, ele desprezou a graça, o esforço, o privilégio. Isso acontece conosco. Deus tem dado para nós todos os dias grandes oportunidades e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trocando a graça de Deus, nós estamos trocando a morada no céu por prazeres daqui e agora. Ah, pastor, mas esse caçador estava com muita fome. Ele próprio diz, eu estou quase morrendo. Claro que aqui pode ser figura de linguagem, né, irmãos? A gente não pode acreditar que Esaú, de fato, estava desnutrido a ponto... Ele estava com muita fome, é verdade, como eu e você ficamos com fome. E a gente usa esse exagero de linguagem, né? Eu estou quase morrendo de fome. Às vezes você leva um susto, eu quase morri do coração. Não morreu, é jeito de falar. Um carro buzina, você se assusta. Ou qualquer barulho e você diz, eu quase morri hoje de susto. Ninguém morre de susto. Assim como ele também não estava morrendo de fome. Mas ali ele não priorizou. Nós temos priorizado. Você tem priorizado as coisas de Deus? Você tem dado importância para aquilo que Deus fez por nós, como diz João lá no Evangelho, no capítulo 3, verso 16? Deus amou tanto, tanto você, que ele enviou o seu filho para morrer por você e por mim, por nós. Ele sacrificou o seu próprio filho. Jesus, quando estava naquela cruz, ele sentiu a dor do pecado que não era dele. Veio sobre ele o castigo. E a ponto de Jesus sentir tanta dor pelo meu e o seu pecado, dele dizer, pai, por que me abandonaste? Ele sofreu. E sabe o que nós fazemos nos dias de hoje?
Você dá desculpa, você diz, não foi comigo, eu não pedi para que ele mandasse seu filho, eu nem conheci essa história. E a gente começa a levantar situações. O que eu tenho a ver com isso? E nós desprezamos e nós abrimos mão da graça de Deus. Ele trocou o prazer, a necessidade. Tem muita gente trocando a necessidade física, fisiológica. E aos olhos do humano e aos olhos da sociedade, até explica, mas não justifica. Eu estava carente. Explica, mas não justifica. Ah, porque eu estava precisando muito. Explica, mas não justifica. Estava com fome, claro que estava com fome. O irmão fazendo aquela comida gostosa, aquele cheirinho, e ele vindo do mato. Só quem já fez trilha sabe o que é. Mas não justifica. Você tem se justificado, ou você tem procurado uma justificativa para abrir mão das oportunidades que Deus tem dado para você a cada dia? Qual é a tua desculpa para você não obedecer a Deus? Qual é a sua desculpa para você não ser grato com Deus? Você tem justificado o quê? Se é que justifica. Naquele grande dia, irmãos, não vai haver desculpas e nenhuma justificativa vai caber para você. Esaú desperdiçou, ele renunciou, ele abriu mão da primogenitura. Ele trocou por um prato de lentilha. Em Hebreus capítulo 12 diz assim: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar as bênçãos, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. O que o texto de Hebreus está dizendo? Porque Esaú fez essa trocou, e depois ele foi enganado por Jacó. Por Jacó. Quando seu pai Isaac estava para morrer, ele pede então para o seu filho caçador: olha, eu estou me despedindo, eu quero comer a última caça. Meu filho, vai lá e caça alguma coisa. E esse Esaú foi para caçar. Sua mãe Rebeca viu aquilo: meu filho, o seu irmão foi caçar. Seu pai está morrendo, ele vai dar a bênção. Ele vai dar então o direito de você ser o herdeiro. Cubra-se com pelos, porque lembra que Esaú era peludo, e a própria mãe ajudou o filho a mentir. O filho disse: minha mãe, mas isso não é correto. E ela disse, Rebeca disse: caia sobre mim a maldição, eu assumo. E esse menino foi lá, enganou o pai, fez uma comida bem gostosa, e o pai desconfiou, o pai estava cego, né? Pegou na mão dele, tá peludo, a comida tá boa, eu estou desconfiando da voz. É você mesmo, meu filho? Sim, meu pai, sou eu, Esaú. Mentiu. E o pai, então, abençoou e deu a ele o direito de ser o herdeiro. O pai abençoou, o filho foi embora, não levou muito tempo, veio Esaú, suado, cansado, preparou a sua caça, entra na tenda, diz: meu pai, está aqui a comida que você tanto queria. Ele diz: opa, eu acabei de comer, estou com a barriguinha cheia. Como assim? Não, você veio aqui, eu já passei a bênção. Ele disse: não era eu não. E o pai disse: que pena, eu já abençoei, não posso retirar a minha bênção. Mas meu pai, não era eu, era aquele impostor. Mas a bênção de Deus, a bênção naquele momento não podia ser recuada. Ele diz: olha, eu lamento. Por isso que Hebreus vai dizer: bem sabeis que querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou arrependimento. O arrependimento dele aqui agora, o choro dele aqui agora, é porque ele perdeu. Ele não considerou, ele não levou a sério. Isso vai acontecer naquele grande dia, quando o Senhor nas nuvens buscar o seu povo. Muita gente vai correr e vai entrar nessa porta, vai estar fechada. Quem sabe vão até quebrar esse vidro. Quem sabe vão entrar aqui. Quem sabe eles vão sentar nesses bancos, vão se jogar no chão. E vão dizer: Senhor, já foi. O povo de Deus, eu não estou falando só da Boca do Rio, não. Eu estou falando de todo aquele que obedece ao Senhor, em toda a face da terra, em todos os países do planeta. Simplesmente o povo vai ser retirado, assim diz a Bíblia,
aqueles que ouviram e não tomaram uma decisão, aqueles que desprezaram a grande oportunidade que é hoje. Sabe o que vai acontecer? Eles vão chorar, igual Esaú. Agora eu quero, agora eu recebo o Senhor, agora eu quero ser obediente. Já foi. O povo já subiu. Esses perderam a oportunidade, a grande oportunidade. Esaú é para nós um grande exemplo, para que a gente não cumpra, não faça como ele. Não troque por um prato de lentilhas. Não faça isso. Esaú teve a oportunidade de herdar as bênçãos, mas ele vendeu, trocou, deixou a oportunidade de passar por ele. O segundo personagem que eu quero falar aqui é Judas. Sim, Judas, o discípulo que andou com Jesus. Está lá em Mateus capítulo 26, de 14 a 16. Judas é para nós também um outro exemplo de alguém que vendeu, negligenciou a oportunidade que Deus deu a ele. Judas começou andando com o Senhor. Judas foi recrutado, né? Pedro vai dizer isso lá em Atos capítulo 1, verso 17, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Mesmo assim, com 30 moedas de prata, Judas vendeu a sua parte naquele grande ministério e outras pessoas então foram escolhidas para ocupar o seu lugar. Judas, irmãos, ele teve a oportunidade de andar com Jesus. Judas teve a oportunidade de comer, dormir. Ele teve a oportunidade de aprender com mestres dos mestres. Ele abriu mão, ele teve a oportunidade, irmãos. Ele teve a oportunidade. Mas ele chega lá para aqueles que queriam matar Jesus e disse a eles, aos mestres da lei: quanto vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? Quanto? Barganhando, negociando. Ele não estava levando a sério, irmãos. E ele vendeu Jesus, ele vendeu aos seus próprios irmãos e Jesus foi morto. Depois ele se arrependeu. Há quem diga que Judas, ao entregar Jesus, ao forçar essa prisão, ele queria que Jesus então agora, sob pressão, que Jesus agora então desse uma ordem e os anjos acabassem com o povo. Há quem diga que Judas, ao entregar Jesus, ele queria forçar então um revide da parte de Jesus. Quando ele viu que Jesus, como uma ovelha muda, foi esbofeteado, foi acorrentado, apanhou, como nós dissemos aqui na Bahia, como mala velha, ele apanhou. E quando ele viu aquilo, ele viu que Jesus seria crucificado, ele covardemente, ele não se arrepende, ele covardemente tira a sua própria vida. Nós também, vez por outras, vemos pessoas vendendo o evangelho. Na política, principalmente. Irmãos, como eu me envergonho de ver homens de Deus que foram eleitos, separados, que receberam uma grande oportunidade de pregar, de ensinar. Homens de Deus envolvidos com política, nos palanques, ajudando a mentir, ajudando a prometer coisas que não vão poder cumprir, abandonando o seu rebanho, traindo o evangelho. Eu lamento profundamente. E lamento muito mais quando me confundem com esses também. É de doer o coração. Esaú não considerou a grande oportunidade que Deus deu a ele. Ele trocou. De maneira muito leviana, ele trocou. Judas vendeu. Judas consciente, viu, irmãos? Judas consciente. Há quem defenda até Esaú. Não, Esaú com fome, suas necessidades. Quem não faria uma... Mas Judas não. Judas tinha consciência. Judas tinha uma mente política, estratégica. Judas viu, irmãos, Judas viu Jesus falar para Lázaro, saia para fora. Judas viu quando Jesus curou os 10 leprosos. Judas viu tudo. Não aprendeu nada. Tem gente assim, que está na igreja há muitos anos, vendo a graça de Deus, participando da ceia, participando de viagem missionária, dentro da igreja, não aprendeu nada. Não é possível. Como Judas. Como Judas. Troca. Vende. Talvez há quem diga, eu nunca teria vendido. Eu não teria. As pessoas, irmãos, estão se vendendo todos os dias por coisas tão baratas.
Alguns estão se vendendo por um pouco de prazer, um pouco de diversão. Alguns estão se vendendo por dinheiro, poder. Alguns estão se vendendo por curtição. Alguns estão se vendendo por drogas, por amantes, bebida, futebol. Tem gente que falta à igreja para ir para futebol, porque o Bahia ou o Vitória está jogando. É, você vê o grau de importância que tem. E lá no estádio ele grita, ele pula, ele vibra com toda a energia do seu coração. Aqui na igreja até dorme na igreja. Esse é o grau de importância que você está dando para Deus. Perdendo então a oportunidade de glorificar o Senhor no tempo que Ele te deu. Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele te deu vigor, Ele te deu recurso, Ele te deu inteligência, Ele te deu... Mas você desperdiça a oportunidade para usar isso que Deus te deu para outra coisa. Nós, irmãos, estamos nos vendendo por falsas amizades, por ideologia e por tantas coisas. Alguns estão se vendendo, irmãos, por apenas algum sorriso, carinho. Tem gente carente se vendendo. É lamentável mesmo ver crentes renunciando ao evangelho, renunciando à graça de Deus, o sacrifício. É lamentável. O que nós como igreja podemos fazer? Como diz bem Lúcia, o papel da igreja é anunciar. O papel nosso é falar a verdade, ainda que aos seus ouvidos, aos ouvidos de quem está nos ouvindo pela internet, diz, poxa, aquele pastor fica pegando pesado, fica só me afrontando. Nós precisamos levar um choque de realidade. O que é que você está abrindo mão? Do que é que você está se vendendo? O que é que você está trocando? Se tem reconhecido as oportunidades que Deus tem dado todos os dias, ou você não vê a oportunidade, ou se vê, não quer a oportunidade. Por quê? Porque vai sair caro, porque vai ser vergonhoso, porque é ruim, porque me tira da zona de conforto. O evangelho é contramão do mundo. O mundo diz, vá lá, roube, engane. O mundo está dizendo, vá lá, declare menos no imposto de renda. Devolva o troco errado que a menina do caixa te deu. Minta. A palavra de Deus diz, não, seja santo. Faça aquilo que é correto. Ainda que doe, ainda que ninguém entenda. E eu quero então fechar esse pensamento com o último exemplo, que é aquele jovem rico. Está lá em Mateus capítulo 19, do verso 16 a 30. A história é que Jesus estava com seus discípulos e chega ali um jovem rico. A Bíblia não diz o nome, mas a Bíblia destaca que ele era muito rico. Ele diz, bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Começa ali já vindo com uma boa apresentação, né? Alguns diriam puxando o saco de Jesus para ver se ganhava alguma atenção. Bom mestre. Jesus deu logo um corte. Jesus logo fez como nós falamos hoje, né? Como a Tramontina, corte rápido. Jesus diz, bom mestre por quê? Bom é o Senhor. Ou seja, Jesus está dizendo, você me reconhece como Senhor? É isso que você está tentando me dizer? Você está chegando aqui dizendo, eu reconheço o Senhor como Senhor. E detalhe, não Senhor com S minúsculo, mas Senhor de Senhor poderoso. Note que todas as vezes que a Bíblia vai falar de Deus, tem o D maiúsculo. Às vezes a Bíblia vai falar de Deus, ou deuses, no plural, deuses com letra minúscula. Todas as vezes que você vê um Deus com letra minúscula, é um Deus inferior, ou seja, um Deus que não existe. A Bíblia diz que não há outro Deus senão o próprio Senhor. Mas deuses, a Bíblia vai dizer Senhor, tratamento, pronome de tratamento, né? Com letra minúscula. Mas toda vez que você escreve Senhor, por isso que quando eu vou escrever algum texto para vocês no WhatsApp, e quando eu digo graça e paz, a palavra graça, o G, ou diz na Bahia o G, tem que ser maiúsculo, porque essa graça, estou falando da graça de Deus. Paz, quando eu digo a paz, irmãos, se eu vou escrever isso, o P tem que ser maior, porque a paz não é minha, a paz é de Deus. Então as palavras têm elas querem expressar esse significado. Aquele jovem chega e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Ou seja, o que eu devo fazer para ir para o céu? Porque afinal de contas eu estou realizado. O jovem estava realizado. O jovem agarrou, irmãos, todas as oportunidades da terra. Sim, ele era rico, ele era bem sucedido. Qual é o problema dele? Ele só queria agora, só faltava para ele o quê? A salvação.
O próprio Jesus disse, só te falta uma coisa. Entende-se que ele já tinha. E tem muita gente bem-sucedida nessa vida. Tem muita gente, irmãos, que o problema dele é que ele não sabe onde gasta. O problema dele é que talvez ele não possa sair na rua, porque vai ser reconhecido, é muito famoso, que é o caso dos cantores, dos artistas. Tem gente que não falta quase nada. Só falta uma coisa. A vida eterna. E foi esse jovem que foi atrás dele. Ele tinha então alcançado todas as oportunidades do mundo, mas ele desperdiçou a maior oportunidade da vida dele. Ele achou que tinha agarrado todas as oportunidades, mas na verdade, ele abriu mão da maior oportunidade da vida dele. Se naquele diálogo ele então obedecesse Jesus, porque ele disse, olha, o que eu devo fazer? E Jesus disse, você tem obedecido os meus mandamentos? Ele disse, claro. Ó, desde pequenininho, desde que eu era criancinha. Não tem essa expressão que a gente quer usar? Desde criancinha eu faço isso. Obedeço o pai e mãe, eu honro o pai e mãe, eu dou dízimo, dou oferta, eu vou para a igreja de domingo a domingo, eu vou para campo missionário, eu participo das proclamações da igreja, eu não roubo, eu não minto, eu... Parece salvo. Só que o Senhor disse para ele, olha, só te falta uma coisa, já que você cumpre todo esse roteiro, você é um quase santo, mas para ser santo mesmo, está te faltando alguma coisa. Porque Jesus percebeu que o Deus dele, na verdade, era o dinheiro, era o poder. Jesus conhece o nosso coração, né, irmãos? Eu acho isso fantástico. Por um lado, muito bom, eu tenho dito isso. Por um lado, é muito bom que o Senhor conheça o nosso coração. Porque mesmo sem eu falar, mesmo no meu sofrimento, nas minhas angústias, Deus conhece o meu coração. Mas, por outro lado, é ruim, porque Deus conhece meu coração. Eu posso ter uma cara bonita, um discurso que convence todo mundo, mas Deus conhece meu coração. Ele sabe quem é puro, quem é podre. Jesus, uma vez confrontando ali aqueles que estavam vendo João Batista, e o próprio João Batista diz, raça de víboras. Todo mundo ali assistindo, todo mundo só querendo ver. E João Batista diz, olha, raça de víboras. Vocês que estão aí, imagina a cena, João Batista com água no peito, no meio do Jordão, aquele rio lamacento, ele batizando o povo que vinha ali se arrepender, e um monte de curiosos às margens do rio. Gente que ficava cochichando, olha lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E quando João Batista então olha para aquele povo assistindo, qualquer outra pessoa ficaria contente. Qualquer pregador que tem uma plateia muito grande diz, olha, eu estou abafando, porque eu estou pregando aqui, está todo mundo... Mas João Batista, usado por Deus, diz, vocês são como cobras, víboras. Vocês estão aqui achando que estão o quê? Me enganando? Jesus disse, túmulo caiado, dia de finados, né? Muita gente vai, lava a sepultura dos seus parentes, né? Seu ente querido. Alguns até troca a cerâmica, contrata pedreiro, troca a cerâmica, coloca granito. Alguns fazem um negócio bem bonito mesmo. E faz umas flores. Mas sabe o que tem lá dentro do túmulo? Todo mundo sabe o que é, né? Por fora está a coisa mais linda. Assim somos nós. Jesus conhece o nosso coração. Você pode andar bonito, perfumado, cheiroso, com roupas de grife, mas Ele conhece o seu coração. Você pode até disfarçar. Muito eloquente, muito alegre, sempre disponível, mas Deus conhece o seu coração. Você pode enganar sua mulher, você pode enganar seu marido, seus filhos, o seu patrão. Você pode enganar o pastor Marcos. Você pode enganar a igreja, você pode enganar quem você quiser. Deus conhece o seu coração. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem rico, vendo que o Senhor dele não era Jesus, o mestre dele não era o mestre Jesus, e sim o dinheiro, Jesus disse, só te falta uma coisa, já que você cumpre todo o roteiro, venda o que você tem, dê aos pobres, e agora me siga. E ele calculou e disse, poxa, Deus estava dando uma oportunidade de arrependimento e de ele alcançar aquilo que ele buscava, vida eterna. Era uma grande oportunidade. Sabe o que ele fez? Ele disse, não, o dinheiro só, poxa, dinheiro é dinheiro, né? Muita gente diz que dinheiro não traz felicidade, mas você pode mandar buscar. Não tem essas piadas, esses memes aí? Será mesmo? A Bíblia diz ao contrário, ela diz que o dinheiro
Vai trazer o quê? Infelicidade. Quem tem dinheiro tem um coração amargurado. É a raiz de todos os mais. Eu não estou dizendo agora, irmãos, que você vai se desfazer do seu dinheiro. Não, guarde lá, tem que pagar a conta, né? O que a Bíblia está ensinando é que você não deve depender do dinheiro. Você não deve se agarrar ao dinheiro como sendo a tua salvação. A tua salvação está aqui, ó. É Jesus. E aquele jovem rico abre mão. Repito, ele abraçou todas as oportunidades da vida secular. Mas na hora H, na hora mais importante, na hora que ele não devia fazer, ele foi como aquelas pessoas que não abraçou. Será que o jovem rico sabia que ali era uma oportunidade? Será que ele não sabia? Lembra que eu fiz as perguntas para vocês? Que você deve responder para você. Você é aquele que não reconhece as oportunidades? Você é aquele que não distingue o que é oportunidade, o que é cilada? Você é aquele que fica esperando, mas nunca chega? Ou você é aquele que sabe que é uma oportunidade e mesmo assim recusa? Talvez você esteja se perguntando, mas do ponto de vista do peso do castigo, quem será mais castigado? Aquele que não reconheceu e que perdeu a oportunidade e morreu e não tem Jesus? Ou aquele que identificou que era da parte de Deus e recusou? Quem vai ter maior castigo? Não importa quem, os dois serão castigados, um maior ou menor, mas o castigo está sobre os dois. O castigo está sobre os dois. Porque recusar uma oportunidade de Deus, de consertar a sua vida, irmãos, é dizer não para Jesus. É o mesmo que vender Jesus por 30 moedas de prata. É o mesmo que vender o direito de ser mais velho. É o mesmo que recusar a vida eterna. Nas 3 situações eles recusaram. Venderam. Nesse caso, o último ele não quis vender, né? Porque não quis abrir mão daquilo que ele já tinha. Uns vendem porque querem ter status, outros vendem porque querem ter dinheiro. O jovem rico ficou então numa situação em que deveria escolher. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37 diz assim: pois do que adianta o homem ganhar o mundo, o dinheiro do mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Porque foi essa a intenção. Quem sabe aquele jovem rico vendo Jesus e aqueles 12 discípulos andando, feito mulambentos pelos caminhos, porque eles não andavam de camelo, de cavalo, de jeguinho. Eles andavam com suas mochilinhas, com seus paninhos aqui, andando. Esse jovem rico viu aquilo e disse: esse homem é poderoso, eu vi ele fazer milagres, eu sei que ele pode. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Quem sabe ele pensou, Jesus vai pedir um dízimo, Jesus vai pedir uma oferta. Como tem muitos pastores e falsos crentes negociando o evangelho. Não, me dá uma ponta aí. Jesus foi firme com ele. Só te falta uma coisa. Se desapega daquilo que está te travando. Quem sabe ele queria comprar a vida eterna. Não compra, irmãos. Tem pessoas agarrando a oportunidade desse mundo, mas abrindo mão, desperdiçando a verdadeira oportunidade que Deus tem oferecido. E para fechar, você precisa responder: você tem aproveitado bem as oportunidades que Deus tem dado a você? Ou nós estamos desperdiçando as oportunidades? Nós estamos desperdiçando a graça de Deus. Nessa manhã nós vamos participar da ceia. E essa é uma grande oportunidade. Por falar em oportunidade, Deus está dando para você, membro dessa igreja, você que é crente batizado, Deus está dando para você uma oportunidade de você rever a sua vida. Olha para o seu coração. Eu não conheço, eu não sei. Eu não estava com você essa semana. E ainda que eu ande com você, ainda que eu passe um período mais próximo com você, eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Essa é uma grande oportunidade que Deus está te dando hoje de você consertar a sua vida, de você pedir perdão, de você ir lá pedir perdão, sinceramente, de você entregar sua vida para Jesus e você falar: eu quero andar com Jesus. Eu entendi que mesmo que eu consiga todas as coisas desse mundo, se eu não entregar minha vida para Jesus, se eu não for obediente para Jesus, tudo isso vai ficar. Aquele jovem rico não quis.
Ele virou as costas para Jesus e ele foi embora. Jesus, diz a Bíblia, o amou. Jesus amou ele, mas Jesus não fez concessão. Jesus amou aquele jovem rico. Mesmo. Jesus queria que ele então abrisse mão daquela fortuna que ele tinha, mas ele não quis. Mas Jesus não foi atrás. Não pense que você pode levar uma vida desgovernada, completamente, e que lá no finalzinho Jesus vai ter misericórdia de você, porque afinal de contas todo mundo fala que Jesus tem muita misericórdia. Não. Se você faz isso com a intenção de aproveitar a vida toda, e no final você pedir perdão, Deus conhece seu coração. Mas há quem diga, não, mas pastor, minha vida não é assim não. Eu sou um homem casado, eu sou respeitador, enfim, sou contribuinte, eu levo uma vida, também não vai adiantar nada. Porque o jovem rico também não obedecia nada. O jovem rico obedecia todas as regras do judaísmo, do governo, ele fazia tudo o que tinha que fazer, mas não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Seja aquele que leva a vida dissoluta, completamente desgovernada, como aquele que aparentemente leva uma vida equilibrada. Nenhum nem outro vai para o céu se não entregar seu coração a Jesus. Exemplo, nós falamos hoje de manhã sobre os dois ladrões da cruz. Um reconheceu Jesus e disse, Senhor, com letra maiúscula. Pregado naquela cruz, quase sem poder falar, ele diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele reconheceu Jesus como Senhor e como Rei, porque quem tem reino é Rei. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus disse, ainda hoje, você vai estar comigo. Mas antes dessa frase, o outro ladrão diz, se você é de fato quem você diz que é, se você é esse homem que está dizendo, por que você não desce da cruz? Você não está dizendo que é poderoso? Aquele outro ladrão, mesmo morrendo, ele não reconhecia Jesus. Ele disse, se você é o que você acha que é, o que o povo está dizendo, por que você não desce dessa cruz? Se você é poderoso mesmo, por que você não salva a minha e a nossa? E o ladrão que estava ali vendo Jesus, ele disse para aquele ladrão lá, tu não tem vergonha do que está dizendo? Você não tem noção do que você está dizendo? Nós merecemos, nós sim. Nós levamos uma vida de roubos, de crime, nós merecemos, nós buscamos isso, nós não soubemos aproveitar as oportunidades. Nós estamos aqui porque nós cometemos pecado e crime. Esse homem nada fez. E aí é que ele diz, Senhor, lembra-te de mim. O ladrão da cruz, irmãos, aproveitou a última oportunidade da vida dele, já quase sem voz, ele não conseguia muito falar, mas ele conseguiu reconhecer que ele era errado, que ele merecia o castigo, mas ele pediu misericórdia ao Senhor. Senhor, me leva para o céu, eu quero morar no céu. Será que nós também precisamos passar uma aprovação dessa? Será que nós precisamos ser esmagados? Será que pela dor? Será que pela necessidade? Aí, finalmente, você vai dizer, Senhor, eu reconheço, Senhor. Sabe, irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez hoje. Não estou assustando ninguém. A realidade. Quem é que pode dizer que você vai para casa hoje? Tiago, lá no capítulo 5, o irmão de Jesus disse, ei, vocês que dizem hoje e amanhã iremos para tal cidade, lá nós vamos negociar e lá nós vamos ganhar dinheiro. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus permitir, então iremos para tal cidade, e lá ganharemos. Vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês são como neblina que se desfaz. Nós, irmãos, temos uma vida muito frágil. Quase tudo nesse planeta pode nos matar. Mas a nossa arrogância, a gente acha que vai viver para sempre. Nós vamos envelhecendo, nós vamos recebendo notícias tristes. E Deus está dando para você hoje essa oportunidade para você repensar a sua vida. Vale a pena levar a vida que você está levando?
Está gostoso? Está sendo prazeroso? Está valendo a pena? Ainda que sua resposta diga sim, está valendo a pena, eu digo para você que é só um breve momento. Não importa o prazer e a alegria, não importa o dinheiro e a fortuna, não importa o status que você tem, tudo isso é temporário. Mas logo chegará o fim e todos nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. E como disse a Pró Vera, a Lúcia, nós, irmãos, entraremos na eternidade de um jeito ou do outro. O pecador entrará na eternidade. O justo entrará também na eternidade. Um para o castigo eterno, outro para gozo eterno. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Queria que você olhasse para a sua vida. Deus, nessa manhã, efetivamente, de verdade, não é eu que estou dizendo, mas é o Senhor que está dizendo. Eu estou te dando uma oportunidade de mudança de vida. Para você que é membro, olhe sua vida. Você vai participar dessa ceia, olhe sua vida. Para você que ainda não tomou uma decisão, essa é uma grande oportunidade. Se você hoje ouviu essa mensagem, o Senhor falou com você, essa oportunidade de você dizer, eu quero. E se você quer tomar uma decisão por Jesus, levante sua mão, nós vamos orar por você. Aonde você está aí? Não precisa nem sair do seu banco. Nós vamos orar. Se você ainda não tomou essa decisão, se você até hoje, quem sabe, está esperando uma oportunidade para mudar de vida, para mudar a sua vida. Hoje chegou a oportunidade. Levante sua mão, nós vamos orar por você, aonde você está. Vamos orar. Pai, aqui está a sua igreja, aqui está a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Pai. O Senhor está dando uma oportunidade para cada um de nós. Aqui estão, Senhor, seus filhos e filhas, aqui estão aqueles que nos visitam, aqui estão aqueles que estão nos assistindo. Ninguém poderá dizer, eu não tive uma grande oportunidade. Aqui, Senhor, muita gente levantou a mão dizendo que ainda aguarda uma grande oportunidade. Pois muito bem, hoje é a oportunidade que o Senhor está dando para cada um de nós. Uma oportunidade de guiar, de mudar. Aquele que está angustiado, de ter paz. Daquele que está sofrendo, de ter alegria. Oh Deus, olha para o nosso coração. Olha, Senhor. Ainda que eu esteja sorrindo, ainda que eu me vista bem, ainda que eu me relacione com pessoas importantes, mas o meu coração, só o Senhor conhece. Abençoa, Senhor, o seu povo, abençoa aqueles que estão agora orando, abençoe, Senhor, e receba, Senhor, todos os pedidos de perdão. Há pessoas aqui, Senhor, olhando para a sua própria vida e entendendo que precisa mudar. Dê força, Senhor. Há pessoas que precisavam estar aqui e não estão. Senhor, fala, Senhor, com eles aonde quer que eles estejam. O seu poder é tão grande que o Senhor não depende de paredes. O Senhor pode visitar e alcançar os corações. Tira, Senhor, as pedras, a barreira, aquilo que impede do Evangelho entrar nos nossos ouvidos, ó Deus. Abençoe, Senhor, nossas famílias, esposas e filhos, parentes, ó Deus. Dê a eles, Senhor, a oportunidade. E mais do que dar a oportunidade, Senhor, desperta, Senhor, os olhos, os ouvidos daqueles que estão vendo a oportunidade de passar diante do nariz e não reconhecem. E eu quero aqui, Senhor, reforçar, intercedendo por aqueles que sabem que devem fazer, mas há outras forças impedindo que a pessoa alcance e pegue essa oportunidade. Senhor, dê a eles uma nova oportunidade. Sua palavra, como nós lemos aqui, elas são renovadas. Ainda que essa pessoa, Deus, que está ouvindo essa palavra, quem sabe não teve a força necessária, dê a ela, dê a nós, dê a mim uma nova oportunidade, pela sua misericórdia, teu seu grande amor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Queremos fazer parte dessa ceia, celebrando com alegria, sabendo que o seu sacrifício não foi em vão. Abençoa, Pai, os elementos dessa ceia. Abençoe, Senhor, a cada um que vai aqui receber e vai ser ministrado, ó Deus. Olha o nosso coração. Perdoa, Pai, cada um de nós. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus.